Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Casa do Cristo. É um prazer estar novamente com vocês, aprendizes do Evangelho, como todos nós somos, não é? Para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre sintonia. Então, nada melhor do que neste momento nós buscarmos a sintonia de Jesus e dos bons espíritos e iniciarmos com uma oração. Vamos lá então? Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus. Senhor, acalma minha alma e toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos, do desespero e da angústia que insistem em bater a porta neste momento de pandemia. De meus pensamentos e de meu coração, Senhor, possam sair somente bons pensamentos. Acalma minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias e fortaleça meu espírito. E assim, somente assim, com o teu amor, alicerçando a minha vida, é que eu poderei vencer a tudo. Graças a Deus. Bom, então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre sintonia, não é? Então, vamos lá. Tirei aqui a nossa música, não é? Então, já quase no final das suas atividades missionárias na Terra, Jesus, ao sair do templo, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. E lá, assentando-se, falou em particular aos seus discípulos o que ficou conhecido como o Sermão Profético, onde então Jesus se referiu aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, que agora, no momento que atravessamos, se intensifica. Já desde aquela época, Jesus falava sobre o processo de transição planetária. Então, deste sermão, nós vamos destacar 4 orientações de Jesus, do sermão profético. Nós vamos, então, destacar 4 orientações de Jesus, dadas aos seus discípulos, né, e que valem para todos nós nos dias atuais, porque as palavras de Jesus, como a gente sempre repete, são palavras de vida eterna. Isso quem disse foi o apóstolo Pedro, e nós sempre repetimos porque de fato as palavras de Jesus valem para toda a eternidade. Então vamos lá, vamos destacar então 4 orientações de Jesus. Primeira orientação de Jesus está lá em Mateus 24:16. Diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Segunda orientação de Jesus, Mateus 24:17. E quem estiver sobre o telhado, não desça para pegar as coisas de dentro de casa, da sua casa. E a terceira orientação está em Mateus 24:18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. E a quarta e última orientação de Jesus está em Mateus 24:20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Vamos refletir então acerca dessas 4 orientações de Jesus. Segundo Allan Kardec, o nosso codificador, o codificador do Espiritismo, as imagens que o sermão profético encerra são para tocar as pessoas de uma forma muito forte. Por isso essas imagens ocultam grandes e valiosas lições, grandes verdades. E nós vamos então, mesmo que rapidamente, porque o nosso tempo é curto, né, buscar entender essas orientações de Jesus. Então a primeira orientação: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Segundo Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, essa advertência de Jesus é bastante profunda,
Porque pelo termo Judéia, nós devemos entender a região espiritual daqueles que buscam Jesus. A forma que Jesus sempre nos fala é muito simbólica e nós precisamos entender esse simbolismo. Então, Judéia significa a região espiritual daqueles que buscam Jesus, porque Judéia está no mais alto, não é? Então, quem está na Judéia simboliza aqueles que estão buscando Jesus. E se nós queremos encontrar Jesus e nos iluminar de fato, é necessário fugir para os montes. Mas esses montes não significam uma fuga física, e sim significa elevarmos a nossa sintonia. Então, subir os montes é subir os montes das ideias superiores, elevar a sintonia, ter uma boa sintonia. E o que é preciso, então, para termos uma boa sintonia? Para se ter uma boa sintonia com a espiritualidade superior, é necessário educar o nosso pensamento em coisas edificantes, enriquecer o nosso pensamento por meio do estudo, do conhecimento, do sentimento, da prática do bem. Nós não podemos passar o tempo todo pensando em tragédias, em coisas ruins, em coisas negativas, porque isso faz com que a nossa sintonia caia para uma região inferior. Nós devemos buscar elevar o nosso pensamento, subir um monte, né? Se nós queremos, então, encontrar com Jesus, melhorar o nosso ambiente, a nossa sintonia. Então, daí, o convite para sair, né? Quando Jesus convida a sair da Judéia, ou seja, da região espiritual, da simples aspiração contemplativa, e subir ao monte, porque quando Jesus fala saia da Judéia, para nós não ficarmos naquela contemplação somente, ai o Cristo, e ficar somente nessa região contemplativa, mas para nós subirmos o monte, subirmos a nossa sintonia, subirmos a nossa aspiração contemplativa, subir o monte, ou seja, subir a sintonia. Ele, Jesus, ele não nos dispensa da cooperação com os que sofrem. Se nós ficarmos ali fechadinhos, né, na Judéia, somente na contemplação, Jesus nos convida sim para a Judéia, para o local, para uma região espiritual, mas para uma região espiritual ativa, onde nós possamos elevar a nossa sintonia e colaborarmos com aqueles que sofrem. Então, vamos lá. Elevar a sintonia não é viver em uma bolha de proteção, é manter o pensamento e a fé em Deus e cooperar na implantação do Evangelho de Jesus. Para consolidar a sua posição de colaborador fiel, a nossa posição de colaborador fiel, nós devemos semear esperança, semear alegria. Não devemos nos colocar numa posição de tristeza ad eterno. Eu sei que o momento que atravessamos é muito difícil. Não está sendo fácil. Mas nós escolhemos viver nesta época. E nós que conhecemos o Evangelho, escolhemos viver nesta época também para poder auxiliarmos nesse processo. Então precisamos elevar a nossa sintonia. E a segunda orientação de Jesus é: e quem estiver sobre o telhado, não desça para pegar as coisas dentro da sua casa. O que será que Jesus quis dizer com isso? Aquelas pessoas que conseguiram levar a sintonia, já subiram, já estão lá no telhado, né? Subiram, significa assim, se você conseguiu elevar a sua sintonia, você está com o pensamento no mais alto, com pensamentos positivos, né? Com pensamentos de paz, de harmonia, enfim. Então você deve se esforçar ao máximo para se manter lá, nessa alta sintonia. Não descer a sintonia para adentrar, quando ele fala assim, para pegar as coisas dentro da sua casa, que casa é essa que Jesus está falando? É a nossa casa mental. Geralmente a nossa casa mental vive cheia de pensamentos negativos. Então não desçamos a nossa sintonia para adentrar na nossa casa mental e pegarmos pensamentos negativos. Aqueles vícios morais que nós temos, os vícios materiais que nós temos, não.
vamos permanecer a nossa casa mental, os nossos pensamentos em alta vibração, em alta sintonia, porque no momento em que nós descemos, né, e adentramos a nossa casa mental com pensamentos negativos, aquelas coisas que nós cultivamos dentro da nossa casa mental no nosso dia a dia, devem ser expelidas. Não vamos ficar só com pensamentos de tristeza, ou de desespero, de medo, de negatividade, de falta de fé. Não, elevemos a nossa sintonia e permaneçamos no telhado, ou seja, com a sintonia alta. Não adentremos novamente na nossa casa mental, buscando pensamentos negativos para nos cercar, para o nosso dia a dia. Então, manter-se em boa sintonia é um esforço que precisa ser feito diariamente, a todo momento, né? Todos nós, né? Eu também faço esse exercício, porque tem hora que a gente baixa a sintonia, não é verdade? Então, nós temos que fazer esse exercício no nosso dia a dia até que tudo se torne automático, até que o cultivo dos bons pensamentos se torne automático. É um exercício que nós devemos fazer. Então, Jesus, nesse sermão profético, ele está nos advertindo para não trocarmos a nossa conexão mental com a espiritualidade superior com bugigangas. Como cita o evangelista Lucas, fala que nós descemos a nossa sintonia por bugigangas, por coisinhas corriqueiras, coisinhas baratas, como, por exemplo, a inveja, a maledicência, o rancor, a mágoa. Toda vez que nós temos esses sentimentos, nós baixamos a nossa sintonia. Nós baixamos. Então, nós precisamos sempre ter o exercício de elevar a nossa sintonia. Não ficarmos ouvindo muitas notícias. Essas notícias todos os dias são massacrantes, só falam de tragédias. E nós, pela nossa condição espiritual, logo entramos nessa sintonia. E nos entristecemos e começamos a maldizer aquele governo, aquela pessoa que vai para a balada, que não sai da balada, que não usa máscara, que usa máscara. Estou trazendo um exemplo para os nossos dias, não é, gente? Então a gente já logo entra nessa sintonia, ou entra na sintonia do pânico, do medo, né? Então Jesus, desde o sermão profético, já está nos advertindo para que nós troquemos a nossa conexão, que nós não troquemos a nossa conexão mental com a espiritualidade superior por essas bugigangas. Isso está também lá em Lucas, né? Que bugigangas que está representando então a espiritualidade inferior. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós roubamos a nossa própria paz. E quando nós estamos em baixa sintonia, aqueles que também estão na mesma sintonia baixa roubam também a nossa paz. E a terceira orientação de Jesus era: quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Quem estiver no campo. O que é estar no campo? Estar no campo significa estar em posição de trabalho, atendendo ao chamado do Senhor. Nós que somos aprendizes do Evangelho, estamos no campo, estamos buscando atender o chamado de Jesus, estamos aprendendo para podermos executar, para podermos servir melhor a Jesus. Então nós estamos no campo. Então estar no campo é estar em posição de trabalho, atendendo ao chamado do Senhor. Então, se nós já estamos no campo, não voltemos atrás. Não nos voltemos mais para as coisas da matéria, para valorizar mais as coisas da matéria do que as coisas do Espírito. Prossigamos em frente. Lutemos para que consigamos manter a nossa sintonia no campo do trabalho a qual Jesus nos convocou e a qual nós já iniciamos aprendendo sobre o seu Evangelho para melhor executarmos esses trabalhos. Então, o trabalho, ele é um instrumento de proteção para a gente não cair na tentação e voltar para a aridez material. Temos que trabalhar. Vamos dizer assim, mas eu não posso mais sair para fazer a caridade porque eu estou em casa, estamos em isolamento. Mas nós podemos trabalhar também com o nosso pensamento, emitindo luz, emitindo paz, emitindo bons pensamentos para a terra, para as criaturas que estão em dor e sofrimento. Podemos orar, nós sempre podemos trabalhar.
sempre podemos trabalhar, né? Então, não devemos nos preocupar com aquilo que ficou para trás. O que ficou para trás, que nós estamos agora aprendizes do Evangelho, são as coisas da matéria. Valorizemos as coisas da matéria no seu devido valor, no seu devido lugar. Sabendo que o que vale mesmo são as coisas do Espírito, porque é o que nós levamos para o outro lado da vida. Porque não se valorizar as coisas da matéria mais que as coisas do Espírito é o certo. Então, vocês se lembram da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua? Essa historinha é muito interessante, né? Está lá na Bíblia. Nós não devemos olhar para trás, é isso que Jesus está querendo nos dizer. E, finalmente, a quarta orientação de Jesus é assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que será que Jesus quis dizer com isso? Bom, inverno simbolicamente significa quando nós já estamos nos aproximando do fim da reencarnação. Eu, por exemplo, vou fazer 70 anos domingo. Eu tenho mais tempo para trás, né, mais tempos de vida que eu já vivi, do que o que eu vou viver pela frente. Então, o inverno, simbolicamente, significa quando nós já estamos nos aproximando do fim da nossa encarnação. Quando nós já estamos em idade avançada. E o tempo perdido, somente na vontade de estar na região espiritual e de não ter subido ao monte, não adianta de nada. Eu fico passar, por exemplo, esses meus quase 70 anos, só na vontade de evoluir. Ah, tá bom, vontade de evoluir, né? De subir um monte, né? Subir as minhas vibrações. Não adianta. Então, quando eu já estou no final, no inverno da minha vida, da minha existência corpórea, né? Então aí que eu vou correr para poder fazer alguma coisa. Sempre é válido, não é? Mas a orientação de Jesus é que para que a nossa fuga da baixa sintonia não aconteça já no final da nossa existência corpórea aqui na Terra. Que nós possamos fazer isso já, desde já. Vocês que são mais jovens, né? Tem mais tempo aí pela frente aqui na Terra. Então vamos dar início o mais rápido possível a essa nossa subida ao monte, a nossa subida de sintonia, né? A nossa conexão com o plano espiritual, com os ensinamentos de Jesus, né? E não somente já deixar para o inverno, ou seja, para o fim das nossas existências. O Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, tem uma lição muito interessante. Ele nos adverte assim: é razoável que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria das pessoas, não é? A maioria das pessoas aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável, porque a velhice sempre acarreta alguma dor, algum sofrimento ao nosso corpo físico, que vai extinguindo as suas forças, não é? Quando o ensejo de trabalhar está findo. Então, para que nós não façamos isso, o Emmanuel já adverte que é melhor aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão. Usarmos o outono para refletirmos, né? Para a grande viagem da sintonia baixa, né? Do inferior para o superior, para a alta sintonia. E sempre pensando tendo claro que essa escalada da baixa sintonia para a alta sintonia, né? Para que nós façamos isso sempre com ações. Não somente numa vida contemplativa, não, né? Não é só na contemplação, aprender sobre o Evangelho e ficar na contemplação, ai, que maravilha, não. Nós temos que subir um monte e trabalharmos, né? Servirmos a Jesus, né? Servirmos a Jesus servindo a humanidade, servimos aqueles que nos cercam, o nosso próximo, né? Porque, como diz Emmanuel, a maioria de nós aguardamos o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na Terra, quando o ensejo do trabalho já está se findando, já está praticamente findo, né?
Então, e o sábado? Por que fala então que para não fazer isso no sábado? Porque o sábado, naquela época, era o dia dedicado ao descanso. Até hoje, né? Muitos de nós trabalhamos de segunda a sexta e o sábado é o dia do descanso, né? Mas seja no sábado, seja no domingo, é uma linguagem simbólica de Jesus, né? Que nós sempre temos um dia para o descanso. Então, o sábado era o dia dedicado ao descanso, onde se abstinha das atividades do trabalho. Então, nós não devemos deixar de trabalhar para Jesus, elevando a nossa sintonia. Nós não podemos deixar de servir, ou deixar apenas para servir, já quando estivermos no final da nossa existência, ou no nosso dia de descanso. O nosso dia de descanso é o nosso dia de reflexão, né? Então, deste modo, simbolicamente, o sábado representa o dia em que cada um de nós repousa das lides humanas. Todos nós temos direito ao repouso das lides humanas. Então, seja lá o sábado, que simbolicamente é para o judeu até hoje, o Shabat, né? Mas para nós pode ser um domingo, pode ser o dia que nós temos, né? Então, concluindo, Jesus ensina que diante de qualquer provação, diante de qualquer calamidade, o comportamento do verdadeiro cristão é manter a fé, porque é a fé que nos salvará se perseverarmos até o fim. Elevar a nossa sintonia, não descer nunca a nossa sintonia, não voltar para trás e não esperar para começar a agir, né? Porque poderemos estar já no fim dos nossos dias. A vida poderá não ter mais tempo para nós agirmos, então o nosso tempo de agir é aqui e agora. E o Espírito Emmanuel, ele ensina que sintonia é acordo mútuo. Todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Porque sintonia é um acordo mútuo. Então, se eu estou em sintonia com Jesus, eu estou me assemelhando a Jesus. Bom, foi ele mesmo que disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, nós temos que estar em sintonia com Jesus, não abaixarmos a nossa sintonia. É difícil, meus irmãos, é muito difícil realmente, porque nós ainda não temos essa condição plena de elevarmos a nossa sintonia e ali permanecermos em alta sintonia por muito tempo, não é verdade? Então, voltando lá no início da nossa reflexão, não é? Que quando Jesus faz o sermão profético, vamos ver aqui então, deixa eu achar aqui novamente aqui no Evangelho. Então, Jesus dirigiu-se aos Montes das Oliveiras e lá sentando-se falou em particular aos seus discípulos, o que ficou conhecido como sermão profético, né? Então, onde Jesus se referia aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária. Então Jesus diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fujam para os montes. Então nós estamos na Judéia, ou seja, nós já conhecemos Jesus, mas nós temos que fugir para os montes, ou seja, elevar a nossa sintonia. Nós não podemos ficar só na Judéia, só na contemplação daqueles ensinamentos, saber, aprender sobre os ensinamentos de Jesus e guardar para nós, ou ficarmos achando aquilo tudo maravilhoso, que lindo, maravilhoso, e não agirmos. Então nós temos também que subir os montes, ou seja, elevar a nossa sintonia, sempre elevar a nossa sintonia. Não vamos, meus queridos irmãos, entrar neste momento, nessa sintonia que está aqui na Terra. Uma sintonia carregada de fluidos deletérios. E nós, muitas das vezes, entramos nessa sintonia, entristecemos. É claro que o momento tem coisas muito, muito tristes acontecendo, não vamos negar que não tem, né? Coisas tristes acontecendo, mas nós não podemos nos amargurar e ficar só ali naquela amargura, naquela tristeza, naquele medo, naquela revolta. Nós não podemos ficar nesta sintonia, porque nesta sintonia nós não ajudamos, as coisas não melhoram.
Muito pelo contrário, parece que cada vez vai piorando mais, nós vamos nos sentindo sufocados. O ar está carregado de vibrações deletérias. Nós, como trabalhadores do Cristo, aprendizes do seu Evangelho, devemos buscar elevar a nossa sintonia. Cada vez que nós somos entrando numa sintonia de tristeza, de mágoa, de rancor, seja lá assim de que for, nós devemos parar, elevar o nosso pensamento a Deus, buscando elevar a nossa sintonia, mentalizar Jesus, orar e pedir forças ao Pai. Porque não nos esqueçamos que não cai um galho da árvore sem que Deus o queira, não cai uma folhinha da árvore sem que Deus o queira. E também, como nos ensina o livro dos Espíritos, Deus aproveita de tudo para nos ensinar. Então, se nós, criaturas humanas, estamos neste momento errando em muitas coisas, na condução de coisas que poderiam ser mais fáceis de passar, mais rápidas de passar, se nós estamos errando, se os nossos governantes estão errando, enfim, seja lá quem estiver errando, não vamos julgar, vamos orar, vamos vibrar para que essa pessoa saia deste campo vibratório e eleve a sua sintonia, amando mais ao seu próximo, amando, respeitando o seu próximo. O mundo, neste momento, precisa de pessoas que subam o monte, que subam a sua sintonia, que não fiquem no raso das péssimas vibrações, que elevemos nossas vibrações. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje, então, era um tema livre, né? Segundo a Célia me informou, e então poderia falar sobre aquilo que eu achasse melhor, né? Eu falo para vocês porque eu também falo para mim mesma todos os dias essa história de elevar a minha sintonia, buscar elevar a minha sintonia. Então, eu vou contar para vocês um exercício que eu faço. Eu vou aqui nas minhas plantinhas, ou se não aqui na janela onde eu estou agora, fico olhando aqui o meu condomínio, que é cheio de árvores, passarinhos cantando. Então eu sempre agradeço a Deus. Sabe, quando eu estou começando a baixar a minha sintonia, eu vou lá e fico vendo a natureza e vendo a maravilha que é Deus e agradecendo a Ele e rogando a Ele por esses meus irmãos que estão cada dia mais numa baixa sintonia, na prática do mal, na prática do desprezo pela vida, na prática de coisas negativas mesmo. Então, procurando elevar a minha sintonia, procurando não ver noticiários, constantemente notícias ruins, não para ficar alienada, mas para não deixar entrar na minha casa, no meu lar, essas vibrações todas. É claro que de vez ou outra eu vejo as notícias e pronto, e sempre procuro colocar em uma palestra, em boas músicas que me elevem. É um exercício, porque eu sou muito falha, então eu preciso fazer esses exercícios para elevar a minha sintonia, como Jesus nos advertiu no sermão profético. Então agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que todos vocês, neste momento, pudessem fechar os seus olhos, fechar os olhos materiais. O nosso mundo mental é um espelho. É um espelho. E refletimos, então, as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Então, nós precisamos criar boas imagens, imagens positivas. Toda vez que eu entro neste mundo mental da tristeza, eu vou refletir essa tristeza e vou jogar na direção dos outros essas tristezas, essas imagens tristes que eu vou criando. Imagens de indignação, de tristeza, de dor, de sofrimento, enfim. E se eu crio uma imagem de alegria, né, no meu mundo mental, então é como um espelho, eu vou refletir alegria, eu vou refletir esperança para as pessoas. Então eu vou jogar na direção do outro vibrações de esperança. Então eu queria fazer com vocês agora um exercício. Se possível, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a figura de Jesus, o nosso irmão maior,
o meigo Rabi da Galileia junto conosco, sentado à beira de um lago rodeado de muitas flores. Fechemos os nossos olhos e mentalizemos Jesus e todos nós em um círculo à beira do lago de Genezaré. Este lago está rodeado de flores. E ao fazermos isso, então, o nosso coração, o nosso pensamento vai se enchendo de luz e de amor. Nós estamos com Jesus. Olha como Ele sorri para todos nós, como Ele ilumina o ambiente. Vamos respirando este ar puro, este ar de amor que Jesus emite, e vamos juntos com Ele emitir muita luz a todo o planeta Terra. Uma luz azul que vem carregada de fluidos de cura, tanto para o espírito quanto para o corpo físico. Vamos juntos com Jesus, mentalizando então essas vibrações, e como uma garoa bem fininha vai caindo sobre a terra, amenizando as dores e os sofrimentos. E essas vibrações vão atingindo todos os habitantes da terra, os hospitais, os lares,